Psicologia de Bolso. Eu sou a Paula Chocalhinho e este é o meu podcast. Então vamos lá falar de perfeccionismo mais uma vez. Não queria terminar esta temporada sem dedicar um episódio exclusivamente ao tema do perfeccionismo. Sei que nos vários episódios anteriores tenho vindo a falar do perfeccionismo, do medo da rejeição, mas quero associá-los aos dois, especificamente num só episódio guardado para este tema, porque eu sei que é um mal muito comum da nossa sociedade. Sim, a nossa sociedade produz indivíduos perfeccionistas, considerando que nós somos programados para a excelência, para a competição, para os bons resultados, para corresponder às expectativas, para agradar os outros, para esconder o que sentimos, para não desagradar ninguém. Portanto, temos essa educação. É uma educação que já vem de muito de trás, muito de trás. Ainda eu estava a ler aqui um artigo sobre a questão do medo da exposição, né? Quando nós temos que fazer uma apresentação ao público, quando nós temos que fazer um comunicado para um grupo de pessoas, é superior ao medo da morte, ou seja, 3/4 da população sofrem de medo da exposição, deste medo da avaliação externa. Ou seja, poucas são as pessoas que gostam de apresentar trabalhos em público, fazer apresentações, ir a entrevistas, fazer uma comunicação para um grupo de pessoas, para um público. A questão do medo do palco, não é? Portanto, o medo da avaliação, o medo da exposição é superior ao medo da morte. Imaginem só, nós tememos a rejeição mais do que tudo. E por tememos a rejeição, nós criamos uma série de proteções, máscaras, artifícios, para evitarmos essa mesma rejeição. O dizer que sim a tudo, não dar a nossa opinião, tentar sempre agradar a toda a gente, o medo de falar em público, o perfeccionismo, são tudo estratégias de sobrevivência num mundo que é muito opinativo, que é muito crítico, que quer que nós correspondamos às expectativas, não é? Que nós sejamos aquilo que os outros querem, que os outros acham que deve ser. E quem são os outros, não é? Quem são os outros? Somos todos nós, que somos tão críticos connosco e por vezes também com os outros. Então esta coisa do perfeccionismo é uma máscara que nós colocamos, é um mecanismo de defesa, no fundo, para evitarmos a rejeição, evitarmos a crítica, evitarmos a sensação de que fracassamos, de que falhamos, mas acima de tudo, que nos digam que nós falhamos, que percebam que nós falhamos, que vejam que nós falhamos, que nós erramos, que gozem, que critiquem, que apontem o dedo, que nos considerem como fracasso, como algo menos de bom. Então temos tanto medo dessa crítica, dessa avaliação, dessa rejeição que a evitamos a todo custo. Então, meus queridos e minhas queridas, andamos todos, sem exceção, a temer a rejeição, com medo da rejeição, que é uma das coisas que nós sentimos mais fortemente desde muito cedo. Ou seja, é uma das primeiras feridas que nós desenvolvemos, para não dizer a primeira ferida que nós desenvolvemos, que é a rejeição. Começo a perceber no meu trabalho com as pessoas que acompanho que essa é uma das feridas mais comuns e que quase todos a temos. Quase todos temos medo da rejeição, para não dizer todos temos medo da rejeição, até quem parece não ter. Até quem parece não ter, mesmo os narcísicos, os psicopatas, não querem ser rejeitados, também querem ser amados, aceitos, estimados, que gostem deles, que estejam lá para eles, não é? No fundo é a nossa busca, sermos aceitos sem qualquer condições, esse tal do amor incondicional que nós buscamos, que nos aceitem, que nos validem, que nos compreendem, que não nos critiquem. Será que nós conseguimos fazer isso connosco? Certamente que não. E muito menos iremos conseguir encontrar isso no outro, porque nós, seres humanos, somos críticos, somos imperfeitos. Então o trabalho com a perfeição, com o perfeccionismo, é acima de tudo podermos aceitar a nossa imperfeição. Estamos num mundo imperfeito, somos seres imperfeitos. Sim, podemos tentar sempre alcançar a perfeição, mas a que custo? A custo de um esgotamento, de ansiedade, de depressão, de falta de tempo, da procrastinação, porque sim, a procrastinação surge também como um mecanismo de defesa em relação à imperfeição, não é? Portanto, o perfeccionismo e a procrastinação estão muitas vezes associados, aliás, estão associados, não é? No sentido em que eu procrastino, eu adio fazer qualquer coisa com medo de falhar. E qual é o meu medo de falhar? O medo de ser rejeitado ou rejeitada. Estão a ver como é que isto tudo se interliga?
Então somos todos uns seres muito pequeninos dentro de nós, né? Apesar de podermos ter uma capa de pessoa muito confiante, muito segura, que consegue tudo, que não se importa com o que os outros pensam, mas todos nós tememos a crítica, a rejeição, a exclusão social, no fundo, porque o medo da rejeição é o medo da morte, o medo de sermos excluídos, de deixarem de gostar de nós, de nos porem de parte, seja na escola, no trabalho, na família, com os amigos, com pessoas que são importantes para nós, medo de ficarmos sozinhos, porque a solidão para nós é morte. Pensem nos animais que são excluídos da sua comunidade, ou as pessoas, né, os outcasts, as pessoas que são excomungadas de uma religião, de um povo, de uma civilização, do que quer que seja. São pessoas que ficam sozinhas, ficam à mercê, ou seja, ficam desprotegidas, e de desproteção para nós é morte. Então nós começamos a desenvolver o perfeccionismo muitas vezes já na infância, principalmente quando entramos na escola, porque através do ensino, não é? Nós percebemos que não podemos falhar, os pais ficam zangados, ficam tristes, o professor dá um castigo ou dá uma má nota, não é? Portanto, nós somos altamente condicionados para sermos perfeitos, não é? Como se isso fosse possível, curioso, não é? Vivemos num mundo imperfeito e há a exigência da perfeição. Então é uma ilusão muito grande que nós todos vivemos, que é possível alcançar a perfeição. Sim, pode haver momentos perfeitos, situações perfeitas, resultados quase perfeitos até, se não perfeitos, mas mesmo assim temos que manter essa excelência, manter essa perfeição. E aí é que a coisa corre mal, que até podemos ter resultados perfeitos. E eu vejo muito isso nos miúdos na escola, adolescentes, mesmo crianças com ansiedade de desempenho, é uma coisa incrível. Porquê? Porque já atingiram o quadro de mérito, não é? Portanto, resultados incríveis, e depois têm um medo terrível de falhar, que na próxima prova não consigam ter aquele valor, que tenham um pouco menos, que não consigam superar as suas próprias, não é? Os seus próprios standards, as suas próprias metas, objetivos, e isto deixa-nos doentes, aflitos, ansiosos, angustiados, deprimidos, cansados, esgotados. Vamos parar com esta história do perfeccionismo, por amor de Deus. Estamos numa era em que se espera, ou melhor, cada vez se aprecia mais a autenticidade. Estamos fartos das fotografias perfeitas, das famílias perfeitas, dos corpos perfeitos. Quem é que não está cansado disto? Não é? O efeito Instagram, o efeito redes sociais, principalmente o Instagram. O Instagram veio muito trazer isso, veio muito denunciar este mito da perfeição, não é? Em que dos corpos, das vidas, das comidas, não é? Do estilo de vida perfeito. Oh meu Deus, estamos numa era da compulsão pela perfeição, da compulsão pelos corpos treinados, tonificados, pela comida saudável. Eu sei, às vezes também padeço dessas crises, entro nesses movimentos e depois penso, Paula, calma, sai daí, desse lugar, é aflitivo. Tu não queres nem consegues ser perfeita. Então eu pessoalmente tenho feito um grande trabalho comigo em aceitar a minha imperfeição, aceitar o meu lado crítico, aceitar o meu lado judgy, o meu lado needy, não é? O meu lado que tem as suas sombras, as suas carências, as suas falhas, os seus lados feios, não é? Portanto, nós não somos só lado luz, lado bonito, lado perfeito, nem temos que ser, não é possível. Não somos anjos, não somos Deus, embora queiramos ser, não é? Saber tudo, prever o futuro, ser perfeitos, não ter maldade, não ter raiva, não ter tristeza, não ter culpa, não ter medo. Boa sorte, querido humano, querida humana. Não conseguimos esse nível, não somos Deus, somos mesmo pessoas, seres humanos num mundo imperfeito que não nos permite a perfeição. Só a nossa mente é altamente imperfeita, somos condicionados de uma forma que nos faz ser críticos, ser judgmental, ser, como é que se diz em português, julgarmos os outros, não é? Portanto, estamos sempre aqui atrás de uma máscara, a tentar prever o futuro, com medo do que vão dizer, do que vão pensar, o medo do futuro, medo de falhar, mas nós temos que mostrar que somos muito positivos, somos pessoas otimistas, estamos contentes, felizes. Oh, meu Deus, estamos a ficar doentes, aliás, estamos numa sociedade altamente doente. Eu acho que, acima de tudo, temos que nos permitir errar, permitir falhar, permitir-nos ser imperfeitos, aceitarmos a nossa imperfeição física, mental também, emocional, porque vamos ter momentos de crise, momentos difíceis, momentos em que não gostamos de nós, momentos em que não nos apetece comer saudável, em que não nos apetece fazer desporto. Eu estou a passar por um momento neste momento, por amor de Deus, farta de correr atrás
dessas rotinas perfeitas do diário da gratidão, da meditação, do relaxamento, do exercício físico todos os dias, do duche a seguir, do pequeno almoço com o pólen de abelha e com a aveia sem glúten e com não sei o quê. Sim, eu tento, a sério. Queridos ouvintes, eu tento fazer o melhor possível para mim, para o meu corpo, mas há dias que me apetece chutar o balde, não me apetece fazer nada disso. E se você consegue cumprir aí desse lado, fantástico, parabéns, é ótimo ter esse nível de disciplina, de comprometimento, mas a maior parte das pessoas não consegue manter um determinado nível, né? Comer sempre bem, fazer sempre tudo correto no trabalho, na vida pessoal, na vida familiar, não é? Dar sempre atenção ao marido, aos filhos, ao trabalho, ser altamente produtivo, produtiva. Vivemos aqui um bocadinho nesta produtividade tóxica, não é? Neste positivismo tóxico que nem sempre nós conseguimos cumprir. A questão é essa, nós podermos aceitar que nem sempre é possível estar nos nossos melhores níveis de energia, de entusiasmo, de produtividade, não é? Portanto, de alimentação saudável, de rotinas saudáveis. Vai haver momentos em que não conseguimos fazer nada disso, que a nossa semana está um caos, não é? E então, acima de tudo, que não nos rejeitemos a nós mesmos, a nós mesmas. No fundo, o perfeccionismo é um trabalho com a rejeição, com a ferida da rejeição, com a autoestima e, acima de tudo, com esta relação connosco, que nos rejeitamos, criticamos, pezinhamos, menosprezamos, desvalorizamos, desvalidamos, não é? Então, acima de tudo, temos de ter esta compaixão, esta compreensão, este colo amigo que diz, pá, olha, de facto, hoje não estiveste bem, olha, esta semana portaste mesmo muito mal com a comida, com os teus hábitos, não dormiste bem, não fizeste nada do que era suposto, não deste atenção a isto ou aquilo, mas olha, para a semana vamos começar de novo. Todos os dias podemos começar de novo. Então é isto que eu sempre apelo, esta reflexão, não é? E também esta modificação de relação connosco, que sejamos nós que não nos rejeitemos. Sim, que tenhamos essa voz crítica, mas também tenhamos a voz benevolente, o humor, brinquemos connosco, riamos-nos das nossas dificuldades por vezes, não é? Daquilo que às vezes é peculiar em nós. Então vamos olhar aqui para o perfeccionismo de outro lugar, com carinho, não como uma meta a atingir, mas como algo que nos foi incutido, que nos foi passado, não é? Portanto, olhamos para os nossos medos relacionados com o perfeccionismo, este medo de falhar, o medo de não gostarem de nós, o medo do que vão pensar, do que vão dizer. Que acima de tudo se preocupe com o que pensa de si, com o que acha de si, com o que diz de si mesmo, de si mesma, não é? Acima de tudo, preocupe-se com os seus pensamentos, com as suas palavras interiores, com o que julga acerca de si. Cada vez mais trazer este adulto, esta adulta consciente, que não fica refém do que é externo. O nosso self infantil é que se preocupa com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão pensar, com medo do castigo, da desaprovação, não é? Com medo dos outros, do que está lá fora, do que poderão dizer, do que poderão pensar. Irá ter sempre pessoas que gostam de si. Irá ter sempre pessoas que vão estar do seu lado, independentemente do que fizer, do que disser, não é? Claro que deve cuidar das suas relações com carinho, com cuidado, com atenção, com respeito, mas acima de tudo faça isso para si. Tenha esse respeito por si, esse cuidado, esse carinho. Já sabem, eu volto sempre a este tema em todos os episódios, exatamente porque vejo isto no meu consultório, vejo isto nas pessoas que estão à minha frente, eu tento desenvolver isto em mim, tento trabalhar isto em mim diariamente, na relação que temos connosco, na nossa autocrítica, nas nossas exigências para connosco, essa exigência de perfeição. Vamos tirar esse sabotador daí, vamos tirar esse perfeccionista do lugar e vamos colocar a consciência. A consciência que observa, que acolhe, que diz sim, podemos fazer o nosso melhor, mas nem sempre vamos conseguir. E quando não conseguimos, está tudo certo, sim, lidamos com a frustração, lidamos com a dor, até podemos lidar com uma possível rejeição, não é? Mas mesmo assim, somos humanos, falhamos. Trazemos este discurso acima de tudo, não é? E nós sabemos que mesmo quando falhamos, vamos ter pessoas que gostam de nós, que mesmo assim nos consideram válidos, válidas, que competentes, inteligentes, capazes, mesmo quando nós não conseguimos, mesmo quando nós temos inseguranças. Você vê ao seu lado os seus amigos, as suas amigas, e espero que os tenha e que as tenha, esses amigos e essas amigas e família que possa aprovar, aceitar, validar, mesmo quando cai, quando não consegue, quando tem inseguranças e medos. Há sempre alguém do seu lado que se calhar diz, epá, não há problema, tu vais conseguir, olha, não consegues agora, consegues depois. Alice, associe-se a esse tipo de pessoas. Acima de tudo, faça isso consigo, mas também escolha pessoas que possam fazê-lo por si. Quando não consegue fazê-lo, não é? Portanto, quando não consegue ter segurança, confiança, quando não se consegue ver com clareza, que possa ter pessoas à sua volta que o possam fazer.
Acima de tudo, desenvolva este seu lado consciente, amoroso, compassivo, consigo mesmo, consigo mesma. Não é? E vamos deixar o perfeccionismo de lado, está a deixar-nos a todos loucos, a todos doentes, não é? Que sim, possa trazer o melhor possível para si, na sua vida, nos seus hábitos, no seu comportamento, na sua mente, mas também se permita ser o humano imperfeito, a humana imperfeita que é. Quando nós aceitamos isto, a imprevisibilidade da vida, o passado como ele foi e os nossos erros como válidos, como fazem parte da nossa experiência humana, torna-se tudo muito mais fácil. É isso que eu vos desejo, é esta a mensagem que eu quero deixar. Portanto, fiquem atentos às minhas redes. Entretanto, este será o penúltimo episódio da Psicologia de Bolso. Não sei quando vou lançar uma terceira temporada, mas se não for, provavelmente este ano já não será, né? Mas talvez no próximo ano. Mas até lá vou lançar um podcast, o Relaxamento para o Dia-a-Dia, mas fiquem atentos nas minhas redes porque eu vou colocando lá as novidades. Estou a pensar aqui numa academia também, que já está na gaveta há muito tempo. Há aqui uns projetos que estão na gaveta, mas agora estou a fazer mais tempo para eles. Então sigam-me em Paula Chocalhinho e se quiserem podem também inscrever-se na minha newsletter, no meu site Paula Chocalhinho, para irem recebendo em primeira mão as novidades. Entretanto, vou ter também no meu espaço agora sessões de mindfulness às segundas-feiras a partir de março. Não sei se já viram isso nas minhas redes, mas acima de tudo, vão seguindo, vão mantendo-se a par e obrigado. Obrigada, aliás, por estarem desse lado, por ouvirem o meu podcast.